Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje da disciplina de Tecnologia da Construção, a gente vai conversar um pouquinho sobre terraplanagem, né? Ou ainda, também a gente pode falar sobre serviços de movimentação de terra. E aí muitas pessoas, né, confundem os termos, terraplanagem ou terraplenagem, né? Na verdade, pessoal, os dois termos utilizados, eles possuem o mesmo significado, né? Ambos eles vão se referir à mudança que ocorre de forma intencional, né, na configuração de um terreno. E aí, tanto para corte quanto para aterro, certo? E aí, por envolver, né, diversas áreas, né, é um serviço complexo, certo? E que deve ser especializado, né? Tanto pode trazer muitos lucros, também como pode trazer prejuízos. Então, é necessário que a gente leve alguns fatores em consideração, certo? Em relação a essa parte de movimentação de terra. Então, eu queria conversar com vocês sobre alguns desses fatores, né, que vão influenciar na prática da terraplanagem. Bom, o primeiro deles é o empolamento do solo. E o que seria esse empolamento, né? Vamos conversar. Nas medições dos serviços de terraplanagem, os volumes, geralmente, eles são considerados no corte ou no aterro, né? É muito raro que esse volume de solo ele seja medido no veículo que transporta ele, né? E aí, para uma mesma massa de material, esses volumes eles vão variar de forma inversamente proporcional com as densidades, né? Como a gente viu lá, peso específico. O peso específico no corte, ele vai ser um determinado peso específico, porque lá no corte, esse solo ele vai estar lá na sua situação natural, né? Então, ele vai apresentar um peso específico. Lembrando que esse peso específico, ele é a relação entre o peso do solo e o volume, certo? Então, vamos supor que você vai e tira esse solo lá da jazida e coloca ele no caminhão. E aí, durante esse transporte, né, no equipamento, né, que vai transportar esse material, ele já vai mudar seu peso específico. E também, quando você for, de fato, executar o aterro, né, você vai precisar que o aterro apresente as características, né, especificadas no projeto. E isso inclui características relacionadas à compactação e ao peso específico. E aí, quando fala que esse peso específico ele vai variar, por que isso acontece? Porque está havendo uma variação do volume do solo, né? Então, ele está num estado compactado, ele vai apresentar um peso específico, né? Quando ele vai para o estado solto, o volume dele vai aumentar e aí o peso específico vai diminuir, né? Então, por isso que se fala que ocorre de forma inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor vai ser nosso peso específico, né? E aí, quando você vai para o aterro, né, você tem que garantir que tem um peso específico recomendado para o projeto. Então, já é outra situação. Então, a depender do tipo de solo, esse fator de empolamento, ele pode ser maior ou menor. Isso aí vai acarretar na quantidade de material que você tem que transportar para onde você deseja, né, pegar esse empréstimo de terra, tá certo? E também no caso de você fazer, por exemplo, meu terreno, eu não vou fazer um aterro, eu preciso fazer um corte, né? Então, você vai precisar retirar material do seu terreno. Mas para essa retirada também, você tem que fazer uma previsão da quantidade de viagens que o veículo vai ter que dar, né, para poder retirar esse solo excedente ali da tua obra. Isso também acarreta um custo e deve ser dimensionado de forma adequada, né, para que depois não tenha um acréscimo no valor futuro aí, tá certo? Então, tomando como referência o estado natural no corte durante o transporte, o material vai ter uma densidade aparente menor, certo? Ele vai ter esse peso específico menor e volume maior. E aí, esse fenômeno vai ser denominado empolamento. Quando a gente compacta, né, o índice de vazios, né, do solo, ele vai reduzir, e aí a densidade aparente desse solo vai ficar maior, reduzindo o volume, certo? Que é basicamente o que eu comentei agora com vocês, né? Aí, pessoal, tem outra tabela, né,
tem uma tabela que vai mostrar para vocês empolamento para os diferentes tipos de materiais, né? Obviamente, pessoal, que o certo é que você conheça o tipo de material que está lá presente e onde você vai retirar o solo. Mas de antemão aí é uma boa estimativa, né? Então, por exemplo, se for rocha detonada, o empolamento é 50%. Então, o volume 50% maior, né? Solar argiloso, 40%. Terra comum, 25% maior o volume em relação ao volume natural, certo? E o solar arenoso seco, 12%. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, né? Vamos imaginar uma obra que necessita escavar 50 metros cúbicos de terra, medido pelo serviço de topografia, né? Então, outro fato interessante a respeito da terraplanagem é que antes de você realizar qualquer atividade de movimentação de terra, seja corte ou aterro, né? Você precisa ter a topografia do terreno e aí os projetos para saber o nível da sua edificação, certo? O objetivo é descobrir o volume de terra solta, né? Ou seja, o volume que vai ser transportado no caminhão basculante, né? Para definir o transporte. E aí, pessoal, ele vai ser calculado da seguinte forma: VS, né, que é o volume de terra solta, vai ser igual a VC multiplicado por 1 mais E, né? É como se você estivesse acrescentando aquela quantidade de solo que você conhece, né? Uma porcentagem que é referente ao aumento do volume devido ao empolamento, certo? Então, vai ser VC, que é o volume no corte, o volume que você vai retirar no corte, né? E aí, esse volume, você pode identificar ele a partir do peso específico, né, do corte. E aqui 1 mais E, onde esse E vai ser o fator de empolamento que está ligado ao tipo de solo, como a gente viu na tabela anterior, né? Então, para o exemplo, vamos considerar que a terra é comum, com taxa de empolamento de 25%. Então, para realizar essa conta, a gente vai transformar a porcentagem, né, 25 sobre 100 em 0,25, e aí substituir na fórmula, né? Você deseja, escavar 50 metros cúbicos, né? Então, da jazida, do solo natural lá da obra, e aí ele quer saber qual é o volume que de fato ele vai transportar quando essa terra estiver solta no veículo de transporte. Então, o 50 aqui, né, que é o volume do corte, 1 mais 0,25, que vai ser o fator de empolamento do solo. Então, a gente tem que, dos 50 metros cúbicos que a gente escavou, né, que a gente retirou, a gente tem como volume solto 62,5 metros cúbicos, né, 12,5 metros cúbicos a mais. Então, considerando que um caminhão transporta em média 5 metros cúbicos por viagem, seriam necessários aproximadamente 12 caminhões para transportar todo o material. Se você não leva isso em consideração, você corre o risco que ao invés de prever 12 caminhões, você preveja 10, por exemplo, certo? Então, por isso é muito importante que a gente calcule, né, e leve em consideração esse fator de empolamento do solo. Outros fatores, pessoal, que interferem na prática da terraplanagem. Vou conversar com vocês sobre eles, né? O primeiro deles aí é a eficiência das máquinas. Essa eficiência das máquinas, ela vai ter como parâmetros a qualidade da máquina, a atenção e condições do operador, paradas por motivos diversos, inclusive recepção de ordens, uso correto das marchas e velocidades, né, estado da máquina e etc. Então, essa eficiência, além de depender do tipo de máquina que você vai estar utilizando para essa atividade, né, vai depender da forma com que essa máquina está sendo utilizada. E aí você tem que levar em consideração, como foi dito aí, né, as condições do operador, se ele vai parar por algum motivo, se surge algum imprevisto, a velocidade, né? Eita, passei sem querer. A velocidade de transporte, né? Então, vários fatores. Esse outro fator que está aí é tempo de ciclo. Esse tempo de ciclo, ele é estudado e ele é dividido em 2 tempos, né? Em tempos fixos e tempos variáveis. Os tempos fixos, pessoal, são os tempos gastos para carregar, manobrar ou fazer a volta, acelerar e reduzir a máquina, certo? Já os variáveis, eles vão ser o tempo de transportar, né, o solo e voltar vazio. E aí, esse tempo variável ele vai poder se modificar
com a distância de transporte e a velocidade de locomoção. E também sempre lembrar que você tem que contar com os imprevistos, né? Fura um pneu, congestionamento, quebra uma peça da máquina. Então, todos esses fatores eles vão influenciar nesse tempo de ciclo, certo? Quanto à segurança e o meio ambiente, né, antes da gente falar dos custos, né, que na minha opinião é um fator muito importante ser comentado, nessa parte de segurança e meio ambiente, a gente deve se preocupar com a segurança no trabalho e também com a segurança na obra, né, durante a execução e também após o término do serviço de terraplanagem. Nessa situação, pessoal, o engenheiro que está lá trabalhando, ele vai ser responsável pela vida e pela integridade de quem está na área de trabalho, né? E também tem que se levar em consideração a agressão ao meio ambiente, né? Que, se possível, deve ser minimizada ao máximo por uma questão de própria sobrevivência da espécie humana, tá certo? Então, é muito importante que a gente leve em consideração nos serviços de terraplanagem também essa parte de segurança dos operários, né? E também de redução dos impactos ambientais. Agora, pessoal, esse fator aí vai fazer a gente destrinchar muitas coisas, né? Que é o custo. Pessoal, os custos, né? A gente tem que levar em consideração o custo por metro cúbico, tanto para retirar o material da jazida, quanto para levar o material, né? Que tipo de material é esse, certo? E aí vai depender, o custo, né? Vai estar diretamente ligado ao tipo de material que você quer remover, tá certo? Além do custo por metro cúbico de material, a gente tem que levar em conta aluguel de equipamento, né? A maioria dos serviços de movimentação de terra, ela é executada ou por um empreiteiro, né? Ou o pessoal da obra aluga equipamentos. E aí, esse equipamento ocioso lá, durante o serviço de terraplanagem, ele vai gerar um custo, né? Então, assim como também já no custo trabalhando. Então, também deve ser levado em conta porque interfere diretamente no custo da terraplanagem. Além disso, mão de obra, né? Encargos sociais, se você vai pagar por hora, por semana, por mês. Custos com manutenção e combustível dos equipamentos para terraplanagem, né? Que vocês já devem ter conversado sobre isso na disciplina de máquinas e equipamentos. Combustível, né? O tipo de material e imprevistos, né? Sobretudo imprevistos quando você não previu de forma adequada o material de onde você está fazendo o serviço de escavação, por exemplo, né? Porque aí, se você for surpreendido por um material diferente do previsto, você pode precisar de outro equipamento, né? Pode haver uma quebra do material, dos equipamentos que também seriam imprevistos, né? Enfim, existem vários imprevistos que podem ocorrer durante os serviços de terraplanagem, certo? E aí, nessa aula, para concluir, eu gostaria de falar com vocês de forma rápida sobre o tipo de material, né, que vai influenciar diretamente nessa parte dos custos. E aí, os tipos de materiais considerados na terraplanagem são 3, né? Os materiais de primeira categoria, de segunda categoria e de terceira categoria. No caso dos materiais de primeira categoria, vão estar nessa classificação os solos em geral, né, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não. E aí, nesse caso, o diâmetro desse solo é inferior a 15 centímetros, certo? Ou 0,15 metros. Qualquer que seja o teor de umidade apresentado por esse solo. Nesse caso, o processo de extração, né, desse solo ele vai ser compatível com a utilização do dozer, né, e do scraper, que pode ser rebocado ou motorizado. E aí tá a figura para vocês, tá certo? Dos equipamentos, né, que tem capacidade de fazer retirada do solo quando esse material é de primeira categoria. Materiais de segunda categoria agora. Vocês observam aqui, né, que aqui nesse primeiro solo quase não há presença de rochas, né, o que torna mais fácil essa extração, certo? Além disso, o diâmetro dos grãos, né, ele é muito pequeno. Então, aí, essa extração desse solo ela é facilitada. Quando a gente pega os materiais de segunda categoria, a gente já vê que pode apresentar, né, partículas um pouco maiores.
E aí, cria-se uma resistência maior para a extração desse material e precisa de equipamentos, né? Muitas vezes com custo um pouco mais elevado. Nesse caso, dos materiais de segunda categoria, vão estar classificados quem, né? Vai compreender os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior da rocha não alterada. Então, logo antes da rocha não alterada, tem uma resistência relativamente grande, né? E a extração, ela vai se processar por combinação de métodos que obriguem a gente a utilizar um equipamento maior de escarificação, certo? Para o solo. E aí pode, às vezes, envolver os de explosivos, certo? Ou um processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria blocos de rocha, que apresentam um volume inferior a 2 metros cúbicos, e os matacões ou pedras, com diâmetro médio compreendido entre 15 centímetros e 1 metro. Então, primeira categoria, esse diâmetro vai até 15 centímetros, e aí de segunda categoria já abrange uma gama bem maior, né, de solo. Esse diâmetro ele vai variar de 15 centímetros até 1 metro, certo? E aí tem que ter um equipamento de escarificação, né, mais adequado para a retirada desse solo, e aí também pode envolver a utilização de explosivos, certo? Já nos materiais de terceira categoria, pessoal, vão ser aqueles materiais com a resistência ao desmonte mecânico equivalente da rocha não alterada, da rocha sã, que a gente já conversou lá em mecânica dos solos, né? E também blocos de rocha. E aí o diâmetro vai ser superior a 1 metro, né? Ou, nesse caso, o volume vai ser igual ou superior a 2 metros cúbicos. Então, de segunda categoria foi até 2 metros cúbicos, e aí de terceira categoria de 2 metros cúbicos para lá, né? E nesse caso, a extração e redução desse material, ela vai se processar com o emprego de explosivos, certo? Então, ela não é possível você fazer a extração desse material por outras vias. Obrigatoriamente, você vai ter que usar explosivos. E aí tá uma tabela, resumo, né, que fala dos materiais, né, primeira, segunda e terceira categoria. Da primeira categoria, né, o material é solo, e aí o processo é um processo de escavação simples. De segunda categoria, solo resistente, né, e o processo de escarificação para retirada, e aí a gente viu que pode ter a utilização de explosivos ou não. E de terceira categoria, a rocha sã, certo? Que exige o desmonte com explosivos. Na próxima aula, a gente vai conversar, né, continuar conversando sobre terraplanagem. Vamos falar sobre o passo a passo desse serviço, né, onde a gente vai falar sobre compactação, escavação, aterro, corte, né, enfim. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua conversando sobre terraplanagem.